A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma pergunta que fizeram para o nosso mestre pastor Luiz Igonato. O grande pastor tira dúvidas. Por que Ló teve um fim tão diferente do de Abraão? E ele respondeu o seguinte: em primeiro lugar, é importante observar que os problemas de Ló começam quando ele escolhe ter o coração indiferente a Deus, uma atitude de não crer em sua bondade. A partir disso, Ló teve uma sucessão de escolhas erradas. Quanto a Deus, Ele sempre nos oferece grandes oportunidades. Todavia, é fundamental o zelo nas escolhas que fazemos diante das ocasiões. Lembre-se de que toda vez que estiver diante de um problema, diante de uma crise, obrigatoriamente você estará diante de uma escolha que deverá ser feita. Algo marcante na vida de Ló foram as muitas oportunidades que se repetiram para que ele recomeçasse de maneira correta. Infelizmente, Ló persistiu em fazer escolhas erradas. A primeira delas é que Deus chama Abraão e Abraão chamou Ló. Mas Ló não fez nenhum bom uso da oportunidade ao lado de um Deus chamado para um propósito grandioso. A Bíblia diz que houve uma crise entre os pastores de gado, Abraão e Ló. Eram muito ricos. O pasto era pequeno para tanto gado. Por isso, tiveram que se separar um do outro. Abraão, numa atitude de humildade, deu a Ló o direito de escolher a direção que ia tomar. Gênesis 13, 8 e 9. Ló mostrou quão independente de Deus ele era. Em vez de consultar o Senhor para saber o que decidir, simplesmente fez uma escolha baseada nas aparências. Outra escolha errada de Ló foi de não dar a Abraão a primazia de escolher a direção de ser tomada. Assim ele perdeu o favor por causa da desonra. A honra sempre será a grande chance de alcançar o favor divino. A independência tem levado muitos crentes ao fracasso, mas infelizmente não percebe que sem o Senhor nada podem fazer. João 15, 5. Em nenhum lugar se diz que Ló orou a Deus antes de decidir algo, mas sempre diz que Ló escolheu para si. Gênesis capítulo 13, verso 10 e 11 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e a partir do Oriente separaram-se um do outro. Sabe, filho, Martin Luther King disse certa vez: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que guardei nas mãos de Deus ainda possuo. É verdade que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João capítulo 3, verso 27. Sempre que você receber algo de Deus, deverá tornar esse fato útil o propósito dele. Não se esqueça de que, segundo a riqueza da sua graça em Cristo, Deus derramou sobre nós toda sabedoria e prudência. Efésios 1, 8. Bem assim, seja sábio como se tornará útil essa tão grande graça. Nenhum crente será julgado pelo pecado, pois o pecado já foi julgado na cruz, mas pelo que tiver feito com a graça recebida do Senhor. Em Gênesis 14, diz que Ló escolheu morar em Sodoma. Houve uma guerra e Ló com a sua família foram capturados e feitos prisioneiros de guerra. Novamente, Abraão se apresenta como o abençoador de Ló, que entra na guerra, liberta o sobrinho e a família. Infelizmente, Ló não agradeceu o livramento de Deus e outra vez fez escolha errada. Voltou com a sua família para Sodoma. O fim da história de Ló termina com um registro muito triste. Uma relação incestuosa dele e suas filhas. Pais que fazem escolhas erradas, influenciam os filhos aos padrões mundanos. Deus sempre nos dará a oportunidade de recomeçar,
de maneira correta. Hoje, talvez você esteja diante dessa chance. Aproveite. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que eles sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Que haja alegria, que haja paz, que haja prosperidade, que haja sabedoria, em nome de Jesus. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, nós temos o número do Pix pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Seja generoso e tenha uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Amém?